de Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do Brasil. E ontem foi uma antecipação do feriado Dia do Professor. Aí hoje e amanhã e depois, na sexta, quarta, quinta e sexta, 14, 15, 16, serão revisões, né? Não será conteúdo novo, será somente revisões com vocês, né? E a partir do dia 19, que é segunda-feira, até o dia 23, que é sexta-feira, serão os simulados, né? Serão só os simulados, não tem aula, tá certo? Gente, vamos revisar. Vamos revisar. Deixa de estar conversando no chat coisas que não são referentes ao conteúdo, que isso não cai no simulado. Cai no simulado, o que eu vou passar agora? Eu vou revisar. Gente, antes disso, tem quantas crianças na sala, hein? São quantas mais ou menos? 21. 21, né? Como se fosse a sala do primeiro ano, a sala, 24, tia. 24, tia. né? 25. 24. Pronto, é como se fosse a sala 25. do quinto ano B, né? Tá faltando 21 alunos na sala. 25. Gente, eu vou fazer o quê? Eu vou revisar. Vou começar a revisar com divisão de número inteiro por decimal, decimal por número inteiro, né? Por quê? Porque divisão já é uma coisa mais complexa, né? Ainda mais assim. Tem a tia e o colégio, né? É isso mesmo. Tem eu e o professor, né? Tem eu e o coordenador, eu e o Roberto. E às vezes ainda tem o seu Isaías também. Gente, vamos começar, tá certo? Ó, quarta-feira no meu celular são 8h53, né? Eu entrei 8h50. 3 minutos a gente faz 3, 4 minutos de conversa para não ir logo para o conteúdo, né? Já são dia 14 do 10, né? A gente já está na metade de outubro. Bom dia, meu amor. Próxima semana só simulado, essa semana só revisão, próxima semana só simulado. Aí findamos, tem nada não, a gente não começou a dar aula não. Findamos o mês, o terceiro bimestre e começaremos o quarto bimestre, né? A partir Tia. do dia 23, no dia 26 começa, calma aí, vai já. No dia 26 começa o quarto bimestre, tá certo? Pode falar. Eu tô começando a aprender um pouco mais sobre matemática. Muito bem, a tia fica tão feliz sobre isso, porque a tia se esforça tanto para vocês aprenderem, para tentar dar uma boa aula, que apesar, assim, da gente ter essa aula, assim, distante, a tia tenta fazer de tudo para vocês aprenderem. Também o conteúdo do livro do quinto ano é um conteúdo muito extenso, né? Tem vários conteúdos, a gente nem respira, né? Que não dá nem para dar uma pausa para poder iniciar outro. Um dia explica, um dia corrige, um dia explica, um dia corrige, né? A gente não tem uma pausa para poder respirar, para dar uma revisão melhor. Eu tenho que já parando um e começando o outro. Por isso que a tia segue esse ritmo tão, tão depressa, senão a gente não termina o livro. Gente, vou começar aqui, ó. 3,6 dividido por 0,08. Tia, ei, tia. A tia vai só revisar ou a tia vai passar caderno? Não, vou só revisar, viu? Vou só revisar, tá certo? Qual é a página, tia? Não, não tem página. Tipo, vocês vão prestar atenção aqui na lousa, não tem página. Viu? Depois, sabe quando é que a gente vai reler? Quando a gente for ver de novo, como é probabilidade e estatística, tá certo? E os gráficos de setores, tá certo? A gente vai fazer uma releitura do texto, tá bom? Viu? Mas por enquanto, para divisão, vamos só olhar para a lousa, tá bom? Aqui, ó. 3,6 dividido por 0,005, né? Gente, aqui eu tenho três casas depois da vírgula, não tem? A minha net também tá ruim. Eu tô vendo assim meio embaçado pelo Google Meet. Eu acho que é a internet. Tá ruim mesmo, viu? É como se ela tivesse assim, baixando a frequência dela. Mas o meu aqui E tá. nesse caso, a gente tem que apresentar o zero, né? Tem que apresentar o zero, mas a minha internet não é só a minha também, ela tá meio embaçada hoje, eu tô achando. Gente, ó, vai ficar aqui, ó, 3. Aí vamos ver logo aqui, contar os zeros, né? Pra gente poder armar a nossa continha direito, né? Eu tenho quantas casas depois daqui? Uma, duas, Três. três. Hein? Eu tenho três casas aqui e eu tenho que ter três casas aqui também. Eu tenho que ter uma, duas, três. Três casas. Não tem página, prestar atenção na lousa.
uma, duas, três. Três casas após a vírgula no meu divisor e tem uma casa após a vírgula no meu dividendo. Mas eu sei que eu estudei, que eu prestei atenção, que eu tenho que ter a mesma quantidade de casas aqui e aqui, mas aqui eu não tenho. Aqui eu tenho três casas após a vírgula e aqui eu tenho uma casa após a vírgula. Como é que a gente vai fazer? Igualar as Coloca casas. 2 zeros, né, tia? Ou não? Aqui eu vou acrescentar com 2 zeros, vai ficar 3.600. E aqui, quando eu acrescentei o zero, e aqui eu tenho três casas após a vírgula, aqui eu tenho uma casa após a vírgula, mas eu completei com mais 2 zeros para ficar com a Tem que quantidade colocar um zero na vírgula. posso tirar a vírgula. Eu posso tirar a vírgula. Agora eu vou fazer assim. Por que que aqui vai ficar só 5, tia? Porque esses números para cá, como eu já igualei, a vírgula não tem mais importância, tá certo? Viu? Quando esses números, quando eu igualei as casas, coloquei mais 2 zeros aqui para ficar com a mesma quantidade de casa aqui, eu fiz o quê? Coloquei só os 5. Eu vou retirar esses 3 zeros, por quê? Porque ele já não tem mais importância para mim, porque eu já igualei as casas. Vai ficar o quê? Só 5. Se fosse o zero para cá, teria que ficar para o final. Não tem página, gente. É só explicação na lousa. Prestem atenção na lousa. Não tem página. Aqui, ó. Tenho três casas após a vírgula. E aqui eu tenho o quê? Três. Aqui só tinha uma. Para eu ter a mesma quantidade de casas, eu tenho que igualar com zero. Eu posso igualar com outro número diferente de zero? Não, eu não posso igualar com outro número diferente de zero. Eu preciso necessariamente igualar com zeros. Aqui eu tenho três casas e aqui eu só tenho uma casa após a vírgula. Como é que eu vou fazer? Igualar com zero. Coloquei mais dois zeros. Ficou o quê? 3.600. Quando eu igualo com os zeros, eu tiro a vírgula e eu posso transformar esse número no número inteiro. Aqui ia ficar assim, gente, ó. 0,005. Eu não tirei a vírgula de cá, eu tenho que tirar a vírgula de lá também. E esse zero aqui, antes do número 5, ele não tem mais importância, tá certo? Então, vai ficar o quê? Só o 5. Por quê? Porque eu igualei as casas. Agora, eu posso começar. Agora, eu posso dar, com certeza. Agora tá certo. Eu posso começar a minha divisão. Gente, eu posso pegar só o 3? Não, eu não posso só pegar o 3. Eu tenho que pegar o 36. Por que que eu tenho que pegar o 36? Porque o 3 é menor do que o 5 e eu não posso iniciar uma divisão com o dividendo menor do que o divisor. Então, eu vou pegar o 36. O número que eu multiplico por 5, que dá 36, tem? Coloquem aí qual é. Não liguem o microfone. Eu não quero microfone. É o 6. Digita, não liga o microfone. Qual é o número que eu multiplico por 5, que dá perto de 36? É o 6. Não, não é o 6, não. Gente, não. É o 7, tio, o 7, o 7. Olha, eu tô falando, não liga o microfone, escreve no chat. Porque quando você fala, um fala, o outro fala, só quando eu lhe chamar. Não liga, escreve no chat. Pronto. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá perto de 36? O 7, pronto. 7 vezes 5 dá 35. Para 36 é 1. Pronto. Vou baixar aqui o zero. Não vou baixar o zero? Vou. O número que eu multiplico por 5, que dá 10, é o quê? O 2. 2 vezes 5 é 10. Para 10, nada. Vou baixar o próximo zero aqui. Gente, se eu tenho zero aqui, esse zero aqui, esse segundo zero, ele não é resto, não. Esse zero aqui que eu tenho lá do dividendo, que eu desci ele. Mas como zero não existe, você não verá zero dividido por uma coisa. Você não verá em nenhum livro. Zero não divide para ninguém. Como é que você tem nada e vai dividir para alguém? Não existe isso. Se eu tenho zero aqui e eu não posso mais continuar a minha divisão, eu vou colocar aqui um zero no meu quociente.
3,6 dividido por 0,005 dá o quê? 720. 720. Eu vou fazer umas contas e no final da aula eu vou deixar uma conta para vocês fazerem, tá certo? Eu vou explicar outra conta, tá bom? Próxima conta, tem aqui. Posso apagar? Ou tem alguém copiando? Eu posso apagar ou tem alguém copiando? Hein? Posso apagar, né? Tem ninguém copiando, não. Não? Pronto. Aqui, ó. Próximo aqui. Tia, você sentiu esse trono que deu? 0,169. Deixa eu arrumar só depois. Dividido por 0,13. Como é que vai ficar, gente? Eu tenho quantas casas aqui depois da vírgula? 3 casas. Vai ficar o quê, ó? 1, 2, 3. Eu tenho 3 casas após a vírgula. Não tenho? Tenho. E aqui eu tenho 2 casas após a vírgula. Eu tenho que fazer o quê? Igualar com 0. Aqui, se eu tenho 3 casas após a vírgula e aqui eu tenho 2 casas após a vírgula, eu tenho que igualar com 0. Eu tenho que acrescentar mais um 0 aqui. Porque se eu acrescentar mais um 0 aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3 casas aqui. 1, 2, 3 casas aqui. Aí eu posso começar a minha divisão. E eu vou começar a minha divisão primeiro, se eu tenho esse 0, aqui, igualei as casas, ele já não tem mais importância e eu posso retirar eles. Então, vai ficar o quê? 169 dividido por 130. 169 dividido por 130. Gente, dá quanto aqui? Bom dia, meu amor. Vocês fizeram essa continha? Dá aqui, ó. 130, eu só posso multiplicar por 1, né? Porque se eu multiplicar por 2, vai dar 260 e vai passar de 169. Então, tem que ser 130, gente. Se aqui eu tenho 3 algarismos, eu não posso pegar somente 2 ou 1 algarismo de divisor, não. Eu tenho que pegar o 3 para começar a minha tabuada. Eu vou fazer a tabuada aqui de 130. Vou ver 130 vezes 1, 130 vezes 2, 130 vezes 3, 130 vezes 4, até eu encontrar o meu dividendo. Eu jamais posso pegar um ou só 2 algarismos do meu divisor. Eu tenho que, por obrigação, no algoritmo dessa divisão, pegar os 3 algarismos do meu divisor, que é o quê? 130. Então, eu vou fazer o quê? 1 vezes 130, 130, para 169, vai fazer o quê? Sobrar o quê? Não tenho vergonha de contar nos dedos, ó. 30, 40, 50, 60 e tem o 9, né? Então, o quê? Sobrou o quê? 39. Ou então, você faz a continha mesmo. 169 para 169 menos 130. Vai ficar aqui 9, 3, 0. Não tenho vergonha de contar nos dedos, não. Conte nos dedos. A tia, às vezes, até conta. Por quê? Porque não é porque que eu dei aula de matemática eu tenho que saber todas as contas de cabeça, não. Isso é ilusão, viu, gente? Pronto. Gente, mas eu quero continuar a minha divisão. Eu preciso continuar a minha divisão porque eu tenho que ter o meu resto aqui 0. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê aqui para continuar a minha divisão? Alguém sabe? Eu vou fazer o quê? Acrescentar um 0. Fala de novo, Maria. Fala, pode falar, Flor. Acrescentar um 0. Somente isso? Não, é colocar uma vírgula lá. Pronto. Eu vou acrescentar um 0 e colocar a vírgula no meu quociente. Se eu acrescentar esse 0 aqui e eu não colocar uma vírgula no meu quociente, essa divisão vai dar errada. Se você estiver falando de quociente, divisão com vírgula, de número decimal, se eu colocar um 0 aqui para eu continuar a minha divisão e não colocar uma vírgula no meu quociente, essa divisão vai dar errado. Quem é esse Lipezinho? Quem é essa criança? Felipe. Quem? Felipe. Ah.
Fala de novo, Duda. Comece de novo. Começar aqui de novo, viu, gente? Ó, 139 dividido por 130. Vou pegar o 130 e vou multiplicar pela tabuada vezes 1, vezes 2, até eu encontrar o 169. Mas o 169, ele está bem próximo de 130, então é o 1, né? Ó, 1 vezes 130 para 130 para 169, sobrou 39. Mas eu quero continuar a minha divisão. Eu vou fazer o quê? Colocar um zero aqui, ó, no meu dividendo e colocar uma vírgula no meu quociente. Isso é uma regra. Toda vida que você completar a casa aqui do resto do dividendo, você com zero, você tem que, por obrigação, colocar uma vírgula no quociente. Agora, eu vou continuar minha divisão. 130 vezes 2. Não dá 260. Ainda está longe, né? E, ó, 130 vezes 3 dá o quê? 390, né? Encontrei o 390. Então, eu vou colocar aqui o 3 no meu quociente. Menos 390 é igual a zero. Tem alguém copiando? Eu posso apagar. Tem alguém copiando? Eu posso apagar. Hein? Ok. Tem alguém copiando? Não, né? Posso apagar. Pode pagar. Bom, eu vou fazer outro. Aqui, ó. 1,44 dividido por 0,12. 1,44 dividido por 0,12. Gente, essa aqui tá mais fácil, não tá? Eu vou fazer o quê? Hein? O que eu vou fazer aqui? Se eu tenho aqui, eu tenho duas casas após... Tirar as vírgulas. Somente tirar as vírgulas. Por que eu posso fazer isso, tia? Porque eu tenho duas casas aqui no meu divisor e eu tenho duas casas aqui no meu dividendo. Não é? Eu posso eliminar as vírgulas. Se eu tenho duas casas no meu divisor e eu tenho duas casas no meu dividendo, eu posso eliminar as vírgulas. Vai ficar o quê? Então, toda vez que tiver o mesmo número de números depois da vírgula, a gente tira a vírgula. Tira a vírgula. Por que eu vou tirar a vírgula, amor? Porque aqui eu já tenho duas casas após a vírgula e aqui eu tenho duas casas após a vírgula. Se eu tenho a mesma quantidade de casas após a vírgula do meu dividendo e do meu divisor, eu não preciso acrescentar zero nenhum. Eu faço somente eliminar as vírgulas. Agora vamos começar. Vou pegar aqui o 14, né? Por quê? Porque o 14... Que eu fico vendo um vídeo de dividir. Oi, meu amor. Fala de novo, Katia. Eu fico vendo vários vídeos de dividir. É, tem, ó, gente, é por isso, gente, ó, quando eu falo assim, assistiu a aula e não procurou outras pesquisas, gente, não aprende. Aprende não, sabe por quê? Porque aqui eu tô dando uma instrução para você fazer as atividades. Eu tô dando uma instrução, eu só passo meia hora com você. Gente, eu já passei 20 minutos com vocês, só tenho 10 minutos de aula. A aula passa muito ligeiro. Ou você reassiste o vídeo, se você não quiser, você pesquisa outros vídeos do mesmo jeito. Ou vocês acham que eu chego aqui e dou essa aula, pam? Não. Gente, eu passei a tarde da segunda-feira toda estudando. Eu faço curso, eu faço faculdade, tudo para poder aprimorar o meu conhecimento, tá certo? A gente tem por obrigação de fazer as atividades, de pesquisar em outros livros, não é só se a gente se apegar a uma coisa, não. A tia ver vários e vários vídeos também, várias e várias pesquisas de atividades, de explicações extras para poder dar o conteúdo, tá certo? Gente, eu já eliminei a vírgula, eu vou começar a minha divisão. Vai assim, ó. Vai ficar 12 vezes 1 é 12. Deu certo. 12 vezes 1 é 12. Então, eu vou pegar aqui o 1 aqui, ó. 1 vezes 12 é 12. 12 menos 14 é 2. Baixei no 4. Eu vou continuar aqui, ó. 2 vezes 2 é o quê? 24. Para 24 é nada.
eu encontrei, ó. O resto é zero, tá certo? O resto é zero, tá bom? Gente, eu posso apagar ou eu tenho alguém copiando? Eu posso apagar ou tem alguém copiando? Tem ninguém copiando? Pode apagar. Posso, né? Aqui, ó. Vou fazer a próxima aqui, ó. 6,4 dividido por 0,01. Não, é só um. 6,4, 0,01. Gente, eu vou fazer o quê? Aqui eu tenho quantas casas após a vírgula? Eu tenho quantas casas após a vírgula? Hein? Duas. 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 Eu tenho uma Eu tenho que casa, né? acrescentar. Pronto. E aqui eu tenho duas casas. Eu tenho que acrescentar quantos zeros? Se aqui eu tenho um e aqui eu tenho um zero. Depois da Eu vírgula. tenho que acrescentar um zero no número que está indicando o menor número de casas. Ó, aqui eu tenho dois zeros, aqui eu tenho duas casas após a vírgula, mas aqui eu só tenho uma. Eu tenho que completar aqui no 6,4 para poder eu igualar a quantidade de casas do meu dividendo e do meu divisor. Tem momentos que eu vou Tia, vai ser muito fácil fazer. não, quando a gente acha assim um monte de 10 cabeças, quando a gente olha. Mas quando a gente pega a prática no instante, a gente faz. Revejam as aulas, pesquisem outras atividades. Tem atividades já com respostas, que vocês podem olhar da maneira da resposta, você pode entender. Pesquise outros vídeos, outros livros. Não se apegue somente a. Aqui é uma aula de instrução. A gente dá aula de matemática, mas a gente instrui, a gente abre o olhar de vocês para aquele conteúdo, mas vocês precisam ser autônomos também, precisam pesquisar por si também. Aqui eu explico o algoritmo, que é como é o termo que eu devo fazer, mas vocês não se apeguem só aqui não, viu? Ó, 6,4 dividido por 0,01. Se aqui eu tenho duas casas, aqui eu só tenho uma, eu tenho que completar aqui o zero no 6,4 porque ele tem a menor quantidade de casas. Vai ficar o quê? 640 dividido por quê? 640 dividido por quê? Por 1. Mas, gente, mas não vai dividir por 1, não é? Né? Não vai dividir por 1? Então, vamos fazer o quê? Vamos acrescentar mais um zero aqui. Vamos botar 640. 640 dividido por quê? Para Se dividir, for só um só, né, tia? fica 640, né? Mas vamos multiplicar por 10 aqui, por 10 aqui? É. Vamos multiplicar por 10 aqui, aqui vai ficar 6.400 e aqui vai ficar 10, tá certo? Sim. Se você multiplica de um lado, multiplica do outro também, tá certo? Vamos tornar mais essa divisão interessante, tá certo? A divisão de número decimal por inteiro, inteiro por decimal, decimal por decimal, tem vários algoritmos. Vocês percebam que na explicação que tem bem, acho que é uma página do lado e do outro só explicando isso aqui, não é? Vocês já perceberam? Que a multiplicação é bem pequenininha, mas a divisão, eu acho que é é uma página inteira, tá certo? Vamos fazer assim para poder tornar a divisão mais complexa, porque se for só dividir, vai ficar aqui 640 dividido por 1. Mas vamos multiplicar o dividendo e o divisor, que lá também tem uma regra sobre isso, viu? Aqui, ó, vai ficar o quê? Vou pegar o 64, né, que é maior do que o 10. Vai ficar o quê, ó? 6 vezes 10 dá o quê? 60. Para 64, sobrou o 4. Vou baixar o próximo zero aqui. Vai ficar o quê aqui? 4. 4 vezes 10 dá 40. Para 40, nada. Vou baixar o próximo zero. Como eu não posso continuar a minha divisão, esse zero, gente, ele não é resto, ele está aqui, ó, faz parte do meu dividendo. Então, ele faz o quê? Um dividendo que era para continuar a minha divisão. Só que eu não consigo dividir E agora não tem que acrescentar. nada. Eu tenho que acrescentar o zero no meu quociente. Eu preciso acrescentar o zero no meu quociente. Eu vou colocar um aqui
Falta 3 minutos para eu sair, porque eu saio 9h19, para poder não chegar muito atrasado na próxima aula. Eu vou colocar um aqui, vocês vão fazer, tá certo? Tem assim, ó. 0,07 dividido por 0,007. Como é que eu vou fazer essa divisão aqui? Primeira coisa que eu vou fazer. Hein? A primeira coisa que eu vou fazer. Eu tenho que fazer o quê? Acrescentar um zero no primeiro. Mas eu vou acrescentar o Acrescentar o 0,7. Deixa eu fazer outra pergunta. Não, esse ano não volta aula presencial, não, viu, gente? Pelo menos lá no colégio, não. Olha aqui, ó. 0,07 e 0,007, tá certo? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que acrescentar o zero no dividendo ou no divisor? Dividendo. No dividendo, porque a quantidade de casas é menor do que no dividendo do que no divisor. Então, eu vou acrescentar aqui o quê? 0. Aí ficou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora vai ficar o quê? 70 Dividido por 7. Esses zeros que estão para cá, que estão no começo, que estão antes, né? Que estão aqui, aqui está sendo a minha direita e aqui a minha esquerda. Então, para cá, gente, eu posso eliminar. Se o zero fosse para o final, eu não poderia eliminar, não. Mas o zero está no começo, eu posso fazer a eliminação. Vai ficar o quê? Vou pegar o 7, porque o 7 é igual a 7. que vai dar 10. Vai dar 10, muito bem. Ó, 1 vezes 7 Se é for no 7. direto, vai dar 10, porque 10. Pronto. Porque 7 vezes 10 é o quê? 70. Gente, atividade de casa vai ser sobre divisão, tá certo? Aqui é uma folhinha que eu peguei, eu fiz todas as continhas e eu sabia que todas as continhas eu não ia dar para dar. Eu fiz quantas contas? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou passar o restante das continhas para vocês fazerem em casa e outra atividade, tá certo? Porque amanhã nós temos o quê? 2 aulas, tá bom? Beijo, tchau e até amanhã, tá certo? Façam as continhas. Ô, tia! Tchau, tia. A outra atividade também. São 2 atividades que ainda dá tempo para corrigir as duas, tá? Beijo. Tchau, até amanhã, gente. Tchau. Hello. 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 Hello.